Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao nosso canal Palavra Viva e hoje vamos estudar mais um pouco sobre a palavra do nosso Deus, a Bíblia Sagrada. E hoje a gente vai ver um pouquinho sobre a primeira vinda de Jesus. Vamos ver algumas profecias messiânicas que apontavam para a vinda desse Messias. Claro que o assunto é muito complexo, é extenso, mas um pouquinho a gente vai estar conferindo hoje a respeito do que a Bíblia diz sobre a primeira vinda desse Messias. Então acompanhe aí, pegue a sua Bíblia, pegue um papel e uma caneta, se quiser anote os textos também e vamos juntos. O primeiro texto que a gente vai analisar se encontra em Miqueias no capítulo 5 e o versículo 2. E lá diz o seguinte: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o guia que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Muito bem, duas coisas importantes eu quero destacar a respeito desse texto. A primeira é que esse rei, esse governador, esse Messias que viria, ele nasceria em Belém. Então veja que havia uma profecia que apontava para o lugar onde o Messias nasceria. Incrível, não é? Segunda grande verdade a respeito desse texto que a gente leu é que esse Messias, esse rei, esse ser que viria, ele já existia antes de vir à Terra. Ou seja, ele já é desde os tempos da eternidade. Então isso também é muito importante. Há muitas outras profecias que apontam para o Messias, como ele nasceria, qual seria o seu ministério, a sua obra a realizar aqui na Terra. Por exemplo, a profecia de Daniel 9, do 24 ao 27, aponta o tempo que Jesus nasceria, aponta o tempo que esse Messias nasceria. Então veja, a gente já tem onde ele nasceria e já temos o tempo que ele nasceria. Então você pode estar conferindo aí na sua casa Daniel 9, do 24 ao 27. Isaías 7, 14 também já nos dizia que ele nasceria de uma virgem. Olha como a Bíblia ela vai se cumprindo com exatidão, as profecias na vida e na pessoa de Jesus. Jeremias 31, 15 também já diz que haveria uma matança de crianças, de meninos, o que ocorreu realmente quando Jesus nasceu. Oséias 11, verso 1 também fala a respeito de uma fuga para o Egito. Jesus e seus pais, como a gente sabe, se dirigiram ao Egito, um pouco depois do seu nascimento, realmente fugindo aí desse decreto de morte que havia saído para os meninos. Só que olha que interessante a profecia de Isaías 53, do 2 ao 7, e essa eu queria ler com vocês aqui na Bíblia. Então acompanhe comigo a leitura, Isaías 53, do 2 ao 7, e lá diz o seguinte: olha que interessante que fala a respeito da obra do Messias. Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda, perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então a gente vê aqui mais uma profecia realmente que aponta para a obra desse Messias, o que ele realizaria durante sua vida, enfim, até mesmo com a sua morte, que diz algo importante que ele cumpriria com a sua morte. Só que há algo uma interrogação, um ponto de interrogação que aparece a respeito de tudo isso. A gente viu que Jesus nasceria em Belém, vimos também que há uma profecia que mostra o tempo que ele nasceria, como a de Daniel 9, do 24 ao 27. Também fala a respeito do seu nascimento, fala a respeito da sua mãe, a respeito da fuga, muitos detalhes a respeito da vinda do Messias. Mas a pergunta que fica é: o que aconteceu? É que a grande maioria realmente da população, das pessoas que estavam ali vivendo, quando Jesus nasceu, por que ele foi rejeitado pela grande maioria? Por que os judeus
não aceitam a Jesus como Messias. O que aconteceu? Para isso a gente precisa entender um pouquinho a respeito de qual era o pensamento, né, comum ali da grande maioria, né, dos contemporâneos, né, do nosso Senhor Jesus. E veja que, em geral, os judeus daqueles dias, eles acalentavam muitas expectativas a respeito do Messias. Eles tinham, né, em mente realmente que esse Messias viria. Isso é uma verdade, né, para eles. E é até hoje ainda, né, eles aguardam, né, a vinda do Messias. Só que eles tinham em mente que esse Messias que viria, ele seria alguém que governaria, reinaria em Israel, então seria um rei, e assim também livraria eles dos julgos do jugo romano. Então veja que eles tinham um grande desgosto, né? Os judeus, eu digo, né, aqueles que viveram ali no tempo de Jesus, eles tinham um grande desgosto, né, pela opressão que eles sofriam dos romanos. Então eles realmente, né, mantinham, né, supriam grandes expectativas a respeito do Messias. Expectativas, né, que não foram cumpridas, né, no ver deles com a pessoa, né, e vida de Jesus. E veja que antes mesmo de Jesus iniciar seu ministério, antes mesmo dele nascer, muitos líderes haviam se levantado diante do povo, né, atraindo, né, grande grupo de pessoas, né, com muita carisma eles tinham, e esses líderes eles promoviam, né, a violência contra a autoridade da época, que a gente sabe era, né, o governo ali, né, a autoridade, né, romana, né, que estava imposta sobre eles. Então veja que esses líderes eles promoviam a violência, enquanto Jesus, em contraste, né, promovia a paz. Ele ensinava, né, eles ensinavam, né, aos seus discípulos, né, as demais pessoas a amar seus inimigos e se sujeitar às autoridades. Então vê que Jesus era diferente, né, desses líderes carismáticos que haviam se levantado, né, antes dele. Mas veja que até mesmo das pessoas que seguiam a Jesus também havia, né, uma interpretação equivocada das Escrituras. Um exemplo disso, né, é o que ocorre lá em Marcos 8, do 31 ao 32, onde Pedro, né, mesmo Jesus explicando para ele, né, que o Messias, Jesus, ele mesmo, né, precisaria morrer, né, Pedro não entende, né, reprova Jesus. Lá em João 12, do 12 ao 13, diz que ao Jesus entrar em Jerusalém, ele foi recebido por uma grande multidão. E o que essa multidão fez? O aclamava como rei. Então, olha ali, eles queriam, né, eleger Jesus como rei. Não que ele não seja verdadeiramente o rei, mas não era aquele o tempo que ele estabeleceria o reino. Mas para a multidão, né, para as pessoas ali da época, eles aguardavam e esperavam por isso, né, que o Messias que viria estabeleceria, né, o reino a Israel. Veja que até mesmo depois que Jesus morreu, ressuscitou, estava prestes a subir aos céus, havia alguns discípulos que ainda estavam preocupados, né, com essa questão. Seria estabelecido o reino ou não seria? Até eles fazem a pergunta, lá em Atos 1, versículo 6, eles fazem, né, a pergunta. Será esse o tempo? Será esse o tempo, né, que o Senhor vai estabelecer o reino a Israel? Então veja que essa inquietação estava, né, realmente arraigada no coração de muitas pessoas que foram, né, ali contemporâneas de Jesus. Então veja que além dessas interpretações erradas das Escrituras a respeito, né, da obra do Messias, né, havia também outros interesses, né, por parte dos principais sacerdotes. A gente vê que uma preocupação que eles tinham, né, para realmente, né, tirar Jesus de cena, ou seja, né, abafar aí o caso de Jesus, né, operar milagres e aí atrair muita gente, eles tinham interesse de apagar Jesus pelo fato que eles tinham interesses políticos. Isso está registrado em João 11, do 45 ao 53. Eles tinham medo, né, medo dos romanos, enfim, que eles viessem, né, e tirassem ali, né, o pouco de autoridade, né, que os principais sacerdotes e os líderes do povo tinham até então, né, sobre a população. Então veja que isso é realmente preocupante. A gente vê que havia profecias muito bem detalhadas, mas, né, não foi aceita, né, pela grande maioria. E eu te pergunto, será que eles conheciam as profecias? Conheciam, né? A palavra de Deus diz isso. Em Mateus 2, do 1 ao 6, a gente vê ali que houve um grande tumulto ali na cidade. Herodes quer saber o porquê de tudo isso e eles então falam, né, os magos que estavam indo visitar Jesus, que eles estavam à procura, né, do Messias, esse rei, né, que havia nascido. E Herodes então interroga, né, os principais sacerdotes, né, de onde nasceria esse Messias. E ali eles apontam para aquela profecia que a gente leu, lá de Miqueias capítulo 5, versículo 2. Então veja que Mateus 2, 1 ao 6, está claramente ali registrado o conhecimento que eles tinham das profecias e também, né, de como se cumpririam essas profecias. Só que veja que eles estavam indiferentes às profecias.
Enquanto os 3 magos estavam à procura daquele recém-nascido, o rei dos judeus, como assim foi chamado, os principais sacerdotes, os líderes do povo, as pessoas que conheciam as profecias, estavam indiferentes, não deram muita atenção, não deram bola a respeito disso. Então, veja que isso é muito triste, muito triste quando a gente sabe o que é certo a fazer e não faz. Muito triste quando a palavra de Deus nos fala algo e a gente não é isso, ou vai contra isso. É claro, com muito respeito, os judeus, e até os judeus atuais, por exemplo, que aguardam ainda a vinda do Messias. Com muito respeito eu falo tudo isso, mas para nós cristãos nós cremos sim, que as profecias elas foram cumpridas na vida e na pessoa de Jesus. Mas veja que a Bíblia também relata 2 bons exemplos de pessoas que aguardavam o Messias e aceitaram o Messias quando ele nasceu, ou seja, aceitaram Jesus. Lá em Lucas 2, do 25 ao 32, fala a respeito de Simeão, um homem que a Bíblia chama de piedoso e justo e que aguardava a vinda do Messias, e quando ele viu Jesus no templo, ele deu graças a Deus pela salvação, por aquele Messias que havia nascido. Segundo exemplo, lá em Lucas 2 também, no verso 36 ao 38, fala a respeito de Ana, uma profetisa, uma mulher, uma viúva de 84 anos que não deixava o templo nem de dia nem de noite, mas em jejuns e orações ela esperava, ela clamava por esse Messias, por esse Salvador que nasceria. Isso é realmente incrível. A gente vê que enquanto alguns estavam indiferentes às profecias, não deram muita atenção, outras pessoas estavam atentas e puderam testemunhar, puderam ver o Senhor Jesus. Isso é maravilhoso. Então, eu deixo aí o meu apelo para você neste dia, que você também possa ser um estudioso da Bíblia, possa ser uma pessoa que esteja atenta às profecias, esteja atenta a tudo que a Bíblia tem a dizer para mim e para a sua vida. Então, se você gostou aí desse nosso estudo, se você não conhecia a respeito disso, gostou do estudo, deixa aí o seu joinha. E se você quer saber mais, quer conhecer mais a respeito da Bíblia, então não se esqueça aí de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho, para você estar recebendo aí cada vídeo que a gente lançar. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima!